Ao som de Só Pra Contrariar, seu Jorge teve essa infelicidade de ver essa cena patética aqui, né, seu Jorge? Ao som de Só Pra Contrariar, começamos então mais uma live número 47, né? Essa música não é à toa que eu coloquei essa música aqui, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Esse é o nosso tema de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. A gente pergunta, Júnior, mas tu gosta de Só Pra Contrariar, tu gosta de samba? Eu achava que tu falava dessas coisas, eu achava que tu gostava de Mozart, de Beethoven, nada disso. Essas coisas têm o seu valor, óbvio, tem a sua beleza, mas eu gosto mesmo de um bom samba, né? Já dizia a velha frase, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Ruim da cabeça, doente do pé. E, no fim das contas, a vida é uma articulação, né? Entre aquilo que acontece, né, no mundo metafísico, no mundo espiritual e no mundo físico. E nada melhor do que no mundo físico do que uma boa música. E pra mim, na minha opinião, tá aí, seu Jorge, show de bola, curto muito o pagode, né? Começamos de um jeito diferente hoje aqui, né? A Janaína perdeu, né? Chegou depois, perdeu, né, o samba, né, seu Jorge, essa parte aqui, né? Mas por que é óbvio que tem um propósito, né, de eu ter começado hoje com essa música. Bom dia, sejam bem-vindas, Beth, seja bem-vinda, Janaína, seja bem-vindo, seu Jorge. Teve um propósito, né, de eu colocar essa música. Eu pensei, qual é a música que poderia falar um pouco sobre esse tema, né, chamado liberdade, né? E aí me veio essa música, esse clássico do samba e do Só Pra Contrariar, né? Quem nunca escutou, né? Essa tal liberdade. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Olha que pergunta que pode nos remeter a um grande insight, né? Uma grande reflexão, né? O que seria essa tal liberdade? Será que a maneira com que a gente encara, a maneira com que a gente vê essa palavrinha liberdade, será que ela está condizente realmente com o que a gente vive, com o que a gente está vivendo no nosso dia a dia? Será que o desejo por essa liberdade realmente é aquilo que vai nos trazer de fato, o que nos torna livre, o que nos faz livre, né? Eu costumo dizer que eu faço uma analogia, né? A liberdade, ela costuma aparecer quando a gente deseja, né, às vezes a liberdade de uma forma que ela está um pouco distorcida. Parece que a gente é como se fosse aquele cachorrinho correndo atrás da moto, né? Não sei se vocês já viram, né? A moto quando está andando, aí o cachorro começa a correr atrás da moto, né? Ele está olhando para o pneu ali da moto rodando, ele começa a correr atrás da moto. Quando a moto para, o cachorro olha, ele não sabe o que fazer. Ele fica ali, ele está atrás de uma coisa que ele nem sabe o que é. Aí quando ele alcança, ele não sabe o que fazer com aquilo ali. Aí a moto roda de novo, ele vai lá atrás da moto. Aí a moto para, ele não sabe o que fazer. Mais ou menos assim acontece com esse nosso desejo de liberdade, muitas vezes, se não estiver, né, voltado para a realidade, se ele estiver um tanto distorcido, né? Então, às vezes a gente deseja uma coisa, né, que a gente acha que é a liberdade, e quando a gente alcança, a gente vê que a gente não é livre ainda coisa nenhuma, né? Então, o que a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão da liberdade, né? A gente vê muito se falar por aí, né, que uma das coisas que a gente precisa alcançar na vida é a liberdade, no sentido de, seja numa questão interna, né, uma questão interior, né, de alcançar uma liberdade mental, uma liberdade emocional. Eu acho isso muito válido, com certeza. Eu sou uma pessoa que levanta essa bandeira. E às vezes a gente também quer uma liberdade de uma forma externa, né? Que é às vezes a liberdade financeira, né? A liberdade de poder, eu não sou aqui mais dependente, né, disso. Eu já consegui alcançar a tal independência financeira que dá essa liberdade de poder fazer aquilo que eu quero, não aquilo que eu tenho que fazer. Também faz sentido. Porém, a gente deve entender que tem outros elementos que vêm acompanhados dessa liberdade para que essa liberdade ela possa realmente ser válida, né? Para ser uma liberdade realmente que vale a pena, né? Certa vez eu estava num processo junto com um cliente meu, e aí
ele realmente já tinha alcançado ali uma certa liberdade financeira, né? Mas ele tinha algumas situações que acabavam trazendo uma inquietude, né? Uma certa ausência de paz, né? E aí, naquele momento, assim, no processo a gente vai trocando ideias e ali vai ficando muito presente, muito claro, assim, quais são as crenças centrais do cliente, né? Onde está a inconsciência que faz ele não conseguir perceber por que aquele tipo de dor ali está presente na vida dele, né? E aí ele era uma pessoa que verbalizava muitas coisas do tipo assim, não, porque eu faço o que eu quero, né? Hoje eu tenho essa liberdade de fazer o que eu quero, então, né? E ao mesmo tempo, por outro lado, ele se via em situações onde parecia que existia uma ausência dessa liberdade no sentido de escolha, né? Então, coisas do tipo assim, existem coisas que vêm fáceis para mim. E aí, né, não tem como eu negar. Então, vou dar um exemplo, né? Eu estava num relacionamento e aí apareciam outras mulheres dando em cima e aí ele acabava atribuindo isso a tudo que ele havia conquistado, mas na cabeça dele ele achava assim, então, né, pelo menos ali no meu grupo de amigos é bonito fazer isso, então às vezes a pessoa dá em cima de mim ali e aí eu não tenho como negar, né? Então eu acabo tendo que fazer. Poxa, tu vê, as coisas vêm tão fáceis assim para mim, então eu tenho que dizer que sim, né? Porque tantas outras pessoas gostariam de estar no meu lugar fazendo isso. Olha só quanta distorção da realidade, né? E às vezes uma pessoa totalmente ali com toda a mentalidade ali funcionando, seu intelecto funcionando, porém fazendo escolhas que ele sequer percebia que era aquilo ali que causava um tipo de dor, né? Como se aquilo ali fosse uma obrigação. E aquela tal liberdade que ele no momento falava que ele tinha, no momento de fazer escolhas para o bem, ele acabava deixando de fazê-la. Então olha como é meio que um paradoxo, né? Então, naquele momento, a gente, óbvio, né, com toda a sutileza, com toda a forma de conduzir, a gente foi trabalhando até o momento em que ele mesmo conseguiu perceber, poxa, mas a liberdade não é fazer o que eu quero, a liberdade não é fazer o que eu bem entendo, né? Poxa, tu pode ser uma pessoa livre para fazer o que tu quiser da tua vida, mas se tu não é livre para poder escolher aquilo que é bom, aquilo que é do bem, é como se tu estivesse sendo obrigado a escolher algo que não aponta para esse caminho. E nesse momento em que existe esse obrigado aí por esse caminho, a tua liberdade ao mesmo tempo foi podada, né? Então ficou muito claro naquele processo, e para mim também sempre ficou muito claro que liberdade não é fazer o que a gente quer. Isso é um outro tipo de palavrinha, né, que a gente vê hoje muito constante, que é a tal da libertinagem, né? Achar que eu posso fazer o que eu bem entendo e eu estou pouco me lixando com as consequências disso, né? Já dizia uma frase, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tu tem a liberdade de plantar, né? Tu tem a liberdade nas causas. A consequência, aí já não tem tanta liberdade, né? As consequências, ela não tá, tu não tem a liberdade de escolher as consequências, né? Elas vão vir conforme a causa que é plantada, né? A gente conversava muito disso ontem, na live de ontem, né? Sobre escolher as causas corretas para ter as consequências que a gente deseja, né? Só que a consequência a gente não tem essa liberdade. Na causa, sim, onde aquilo que a gente está plantando a gente é livre. Então, nesse momento, nesse processo, ficou muito claro para mim, né, que a liberdade não é fazer o que eu quero, mas a liberdade é a capacidade que a gente tem de escolher o bem em qualquer circunstância. Eu considero muito mais livre uma pessoa que, frente às escolhas que ela tem na vida, ela acaba escolhendo pelo caminho do bem, ela acaba escolhendo pelo caminho da verdade. Isso te faz muito mais livre, inclusive mentalmente. Isso te faz muito mais livre, inclusive emocionalmente, né? Porque não existe nada mais libertador do que tu colocar a tua cabeça no travesseiro no final do dia e saber que tu fez o que precisava ter feito, que tu fez o que era devido, né? Então, liberdade não é poder fazer tudo, é não ter que fazer aquilo que tu não quer fazer, né? Então, existe um momento onde tu consegue chegar e dizer assim, poxa, agora eu faço as coisas porque eu quero fazer,
não porque eu tenho que fazer, como no caso desse meu cliente, né? Onde ele se sentia como se ele se achava a pessoa mais livre do mundo, mas ele olhava para determinadas situações e não, eu tenho que fazer isso, né? Porque a minha roda de amigos impõe isso, a sociedade impõe isso e eu tenho que fazer isso. Que tipo de liberdade é esse? Que liberdade é essa onde tu tem que fazer e principalmente quando tu não está sequer conseguindo distinguir o que é bom do que é mal, né? Então, existe um psicólogo austríaco que ele falava muito sobre a questão da consciência moral, que era o Igor Caruso, o nome dele, se você quiser pesquisar depois. O Igor Caruso falava que as grandes formas de sofrimento humano é quando a gente faz quando a gente acaba ferindo uma ordem moral, né? Aquilo que é moral para nós, né? Para nossa vida, aquele nosso conceito, os conceitos próprios que a gente tem de moral, né? Então, vamos supor, se para mim eu tenho um conceito de que é melhor ser honesto, se eu acabo em algum momento da minha vida ferindo isso é o que gerava sofrimento, é quando eu acabo ferindo algo que é moral, algo que eu olho, poxa, eu sei o que preciso fazer, eu sei o que eu devo fazer, deveria estar fazendo, o que é correto, e eu acabo não fazendo, né? Esse tipo de falta de escolha, por isso, acaba trazendo a falta dessa liberdade, né? A ausência dessa liberdade, e aí é onde o sofrimento acaba sendo gerado, segundo o Caruso, né? Então, o convite para hoje é: não vamos confundir liberdade com libertinagem, né? Achar que liberdade é fazer o que quer, aí a gente está tendo uma grande confusão, né? Então, é meio paradoxal, né? A tal liberdade, né? A gente deseja ela, mas quando a gente alcança mesmo essa liberdade mental, essa liberdade emocional, que afinal é o que a gente está buscando vir aqui fazer todo dia, promover, ao mesmo tempo ela vem com uma responsabilidade, né? Viktor Frankl, que é um autor que eu também cito aqui bastante, né? A maioria das lives eu estou citando o Frankl porque realmente para mim ele é um grande exemplo. Ele dizia que lá nos Estados Unidos, ele era um psiquiatra, né, austríaco, mas que viveu também durante muito tempo lá nos Estados Unidos, ele lecionava lá, e ele falava da Estátua da Liberdade, né? Nos Estados Unidos existe a Estátua da Liberdade, e ele falava que ao lado da Estátua da Liberdade deveria ter uma Estátua da Responsabilidade, né? Que quanto mais liberdade a gente alcança na nossa vida, mais deveríamos ter também responsabilidade, né? Eu lembro que no último curso lá do instituto que eu trabalhava ali na Humanize, na última formatura de um curso chamado Programação Neurolinguística, que tem a cada 2, 3 vezes no ano, no final realmente ele é um curso que promove muito essa questão da liberdade, né, emocional, da liberdade mental, liberdade das nossas escolhas. Eu lembro que na formatura a mensagem que eu quis passar, né, para os alunos, né, para os treinandos que estavam ali, era justamente essa: vocês saem daqui hoje, né, com uma grande liberdade, né, com uma liberdade mental, com uma liberdade emocional, uma liberdade de mais possibilidades de escolhas, mas é importante que vocês levem daqui também, junto dessa liberdade, uma grande responsabilidade de como vocês vão utilizar essas ferramentas que vocês acabaram de adquirir. E na nossa vida também eu acredito que é fato, quanto mais liberdade a gente alcança, mais responsabilidade, né? Então, é meio paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que eu me torno livre, ao mesmo tempo tem coisas que a minha consciência já não me deixa mais fazer, né? Então, ao mesmo tempo é como se essa liberdade fosse podada. Por isso que não é sobre a liberdade de fazer o que se quer, né? A gente tem que ter um olhar diferente para o que é liberdade, para que a gente possa realmente utilizar ela instalado na realidade, né? Aquilo que eu estou sempre o tempo todo aqui batendo na tecla, né? A gente precisa olhar para a realidade, para a coisa como ela é, para acabar não se enganando, né? Então, aquilo que é visto não pode mais deixar de ser visto, né? Então, quando eu ganho consciência de algo, quando eu ganho consciência do que é o bem, quando eu ganho consciência do que é verdade, do que é mentira, ao mesmo tempo em que eu ganho essa liberdade de fazer escolha, de não ser mais um refém da minha inconsciência, né? Porque a gente está aqui promovendo a elevação do nível de consciência. Isso vai me tornando livre para fazer minhas escolhas, não para ficar que nem um barco sem leme, que vai para um lado, que vai para o outro, que está pela opinião do outro, é o que o outro diz, daqui a pouco eu não sei mais o que é, eu estou sempre confuso. Não, a gente alcança essa liberdade mental, essa liberdade emocional, mas ao mesmo tempo ela vem com uma responsabilidade de saber que, poxa, agora eu não tenho mais como me enganar.
Agora não vale mais aquela velha frase, né? A ignorância é uma bênção, né? Essa é uma frase também, é um fetiche, é um clichê aí que é muito comum, né? Ah, a ignorância é uma bênção, né? Antes eu continuasse tendo sido um ignorante. É mais ou menos isso que se diz hoje. Agora eu sou livre, então agora eu não tenho como não escolher, né? Agora se eu não escolher, a minha moral vai para baixo, porque agora eu sei, né? Agora eu tenho consciência do que é o melhor, do que é o pior, do que é certo, do que é errado. Quando a gente adquire essa consciência, a gente tem essa liberdade. Mas ao mesmo tempo, a gente não é mais aquela liberdade de poder fazer o que quer, porque aí a nossa consciência ela vai estar nos cobrando isso. Então, que a gente possa utilizar a nossa liberdade para o melhor, realmente para fazer o bem, para fazer as melhores escolhas, né? Que junto dessa liberdade venha a capacidade de escolher o bem em qualquer circunstância, né? Eu costumo dizer que uma pessoa livre num relacionamento, ela é aquela pessoa, não é aquela pessoa que tem o que ela quer dentro de um relacionamento, mas é aquela pessoa que deixa a outra pessoa com a qual ela se relaciona ser uma pessoa livre também, né? Não é aquela pessoa que fica ali o tempo todo cobrando, querendo, exigindo, querendo com que a pessoa faça o que ela bem entende, né? Isso às vezes faz com que a pessoa do outro lado, né? E eu estou falando para qualquer tipo de relacionamento, mas faz com que a pessoa do outro lado ela esteja agindo pelo medo e não pela liberdade, né? Não porque ela quer. Então nada melhor do que a gente deixar as pessoas com as quais a gente se relaciona estejam livres, né? Porque aí sim a gente vai estar recebendo aquilo que é de verdade, né? As pessoas estão fazendo aquilo porque elas querem, né? Eu cito um exemplo aqui sempre, né? Já que o pessoal também está presente aqui, eu costumo dizer, uma das maiores alegrias é poder chegar no começo do dia ou após a live e conversar com o pessoal que assistiu e dizer, poxa, espontaneamente, né, as pessoas chegarem para mim e dizerem, poxa, como eu gostei daquele tema, a gente troca uma ideia ali, conversa sobre o que foi bom, o que foi interessante, mas quando isso é feito de forma livre, né, dificilmente, vocês aqui, principalmente que estão presentes, nunca me viram eu chegando, e aí, gostou da live, o que tu achou? Não, normalmente eu recebo esse retorno e ali a gente desenvolve uma conversa. Por quê? Porque justamente por isso, porque eu gosto que as coisas sejam feitas de forma livre. Não gosto que ninguém esteja, estou aqui obrigado, porque não, estou aqui porque eu quero, estou aqui porque eu gosto do conteúdo, porque realmente ele me faz bem. Então todo tipo de relacionamento a gente pode expandir isso e levar, né, a nossa liberdade, né? Eu sou o teu amigo porque eu quero, eu estou contigo nesse relacionamento porque eu quero estar. Esse para mim é o tipo de liberdade, né? Aquela velha metáfora, né, do Mário Quintana das borboletas, né, de cuide do seu jardim, que assim as borboletas vão vir até ele, né? Você não precisa ficar querendo prender as borboletas no seu jardim, né? Você precisa cuidar do seu jardim, porque aí as borboletas vão estar presentes nele. É óbvio que não é bem assim a história, mas também não sou muito bom contador, né, de história, mas é assim que essa é a mensagem que o Mário Quintana queria trazer, né? Então, liberdade é isso. Existe um filme também que eu quero deixar indicado aqui para vocês, não sou muito de dar dica de filmes e livros, mas tem um que eu acho que vale muito a pena, que eu acho que ele vai muito no cerne, assim, ele vai realmente muito fundo no que é ser livre, né? Que é um filme chamado Coração Valente. Ele é um filme já antigo, né? Acredito que não é muito novidade para ninguém, é um filme lá da guerra entre a Escócia e a Inglaterra lá, e me fugiu o nome do autor, mas ele é muito conhecido, ele é o cara que produziu Paixão de Cristo, inclusive, e ele é o ator principal nesse filme, que é o Coração Valente, né? Que é um filme também que fala muito sobre liberdade, né? Onde ele cita uma frase que virou épica, né? Que ele fala, muitos homens vivem, né? Poucos homens vivem, a maioria apenas sobrevive, né? Então ele estava querendo dizer que viver de fato é viver em liberdade, né? Se essa nossa liberdade, a liberdade última mesmo, de poder escolher, né? De ter uma escolha livre, né? Mentalmente escolher o que a gente quer, se isso é tirado da gente, será que vale a pena realmente estar vivo? Se a gente não pode lutar pela nossa liberdade, se a gente não pode, né, realmente fazer as nossas escolhas por conta própria e ter que ser um escravo do outro, no caso daquele caso, escravo da outra nação, né, que a Escócia estava ali naquele momento sendo dominada pela Inglaterra, se eu não me engano, é esse o contexto, e é um filme muito interessante que traz essa reflexão, né? Então,
Liberdade, eu acho que tem muito mais a ver com isso, né? E aqui eu quero encaminhando para o final, contando uma história. Falei há pouco tempo que eu não sou muito bom de história, mas vou me arriscar aqui, porque hoje eu me arrisquei até abrir a live com uma música, né, de uma forma diferente. Então, por que não me arriscar, né, contando uma história? Afinal, liberdade é isso, né? Liberdade é a gente fazer o que está no nosso coração com responsabilidade e desejando que as nossas escolhas também promovam um bem, né? Eu sou um cara que sou muito fã da filosofia oriental, gosto da filosofia de um modo geral, mas em termos de historinhas, assim, né, de metáforas, eu gosto bastante da filosofia oriental porque ela traz bastante histórias, né? E as histórias elas conectam, né? E aí existe uma história que lá num reino que existia um rei dentro daquele reino que vinha tendo alguns pesadelos, né? E ele vinha tendo pesadelos constantes e por conta daqueles pesadelos ele queria encontrar pessoas ali que pudessem decifrar o que significava aquele pesadelo, aqueles sonhos que ele vinha tendo, né? E lá dentro do reino era comum ter aquelas pessoas que trabalhavam com isso, né? Que tinham o dom de decifrar sonhos. Só que esses sonhos que o rei vinha tendo, nos últimos tempos ali ninguém estava conseguindo decifrar. Todo mundo vinha trazer coisas que não faziam sentido com aquilo que o rei acreditava que podiam ser aqueles sonhos. E aí então eles resolveram promover lá no reino uma campanha, né? Eles espalharam cartazes pela cidade, que a pessoa que conseguisse decifrar os sonhos, os pesadelos que aquele rei estava tendo, eles iam ganhar um saco de moeda de ouro. E aí aquilo ali foi espalhado pela cidade. E lá, não muito distante, numa floresta, existia um lenhador que estava passando por uma grande crise financeira, né? Ele estava realmente endividado, ele estava sem lugar para morar, ele estava realmente com a vida ali acabada. E aí um belo dia ele ali no meio da floresta ali, né, tentando fazer o seu trabalho, ele viu lá naquele poste, lá numa árvore, o anúncio sobre a recompensa do saco de moedas de ouro caso alguém conseguisse decifrar. Nessa hora esse lenhador pensou, poxa vida, né? Se eu tivesse pelo menos a capacidade de ser um decifrador de sonhos, né? Pelo menos eu saía dessa crise, eu saía dessa miséria, eu conseguiria pelo menos ganhar esse saco de ouro e aí eu poderia dar um jeito na minha vida, né? Poderia resolver. Aí nesse momento, não me pergunte como, né? Porque história permite esse tipo de coisa, estava voando um pássaro por ali onde estava aquele lenhador. E aí aquele pássaro se aproximou do lenhador e falou para ele, eu posso te ajudar, eu consigo te ajudar a decifrar esse sonho aí, tu quer me ajuda? Aí o lenhador olhou para cima e ficou pensando, será que eu estou além de falido financeiramente, eu estou tendo alucinação, um pássaro falando, o que significa? Mas como ele já estava ferrado mesmo na vida, melhor do que acreditar em nada, vou acreditar num pássaro. Aí olhou para o pássaro, tá bom, eu quero a tua ajuda sim, como é que tu vai fazer para me ajudar a decifrar o sonho? Aí o pássaro falou para ele, olha só, tu vai se apresentar lá no reinado, vai se apresentar aos soldados do rei e falar que tu sabe decifrar o sonho dele. Tá? Então, o sonho dele aconteceu isso, e aí ele falou toda a situação pro lenhador. O lenhador, não tenho nada a perder, vou lá, né? Vou lá para tentar decifrar, realmente ver se esse pássaro está falando a verdade. Prontamente o lenhador foi lá, se apresentou no reino, aí os soldados deixaram ele entrar, tem aqui um sujeito que diz que conseguiu decifrar os teus sonhos. Aí o rei recebeu ele lá, e aí o lenhador falou para o rei, rei, é o seguinte, no teu sonho, tu está tendo muitas raposas, né? Tem raposas presentes no teu sonho o tempo todo, e a raposa é um símbolo da traição, né? Então, isso significa que a atmosfera do reino ela está impregnada de traição. Então é importante que o Senhor tenha prudência nesse momento, que o Senhor cuide as pessoas que o Senhor está dando poder, porque senão elas vão lhe trair. Então esse é o significado do seu sonho. Aí o rei naquele momento olhou e, poxa, mas isso faz sentido, eu realmente estou passando por esse momento de transição. Não, eu estava realmente desconfiando que pudesse, eu vou olhar com mais atenção para isso, com mais prudência. Finalmente chegou aqui alguém que realmente decifrou o meu sonho da maneira que faz sentido. Então tá aqui, tá aqui o teu saco de moeda, pode pegar e voltar. Então, muito obrigado por ter me ajudado. Aí o lenhador saiu de lá realmente
contente, né? Resolvi minha vida, saiu de lá com um saco de moeda de ouro e voltou para a floresta contente. Só que aí, quando ele estava voltando no meio do caminho, ele lembrou de uma exigência que o pássaro fez. O pássaro tinha falado para ele o seguinte: olha só, eu te ajudo a decifrar esse sonho, porém tu vai ter que dividir o saco de moeda comigo. E ao retornar para o caminho, para a volta ali, para onde era a sua antiga casa, ele lembrou do seguinte: puxa, mas esse caminho aqui é onde o pássaro está. Que pássaro danado, ele quer metade do meu saco de moeda. Eu não vou dar metade de saco de moeda, nada para esse pássaro. O que um pássaro vai fazer com moeda? Eu vou desviar o caminho. E ele desviou o caminho por onde ele passaria pelo pássaro e foi por um outro caminho para chegar na sua casa, ficando com o saco de moeda de ouro todo para ele. O tempo passou e o rei teve outro sonho. E aí, dessa vez, quando ele teve outro pesadelo, ele falou com os seus soldados: olha só, pessoal, nem percam tempo, tá? Eu nem quero que vocês percam tempo com outras pessoas. Já vai direto lá naquele cara, que aquele cara lá é bom. Aquele cara lá sabe decifrar sonho. Vai lá direto nele, porque ele pode me ajudar. Eu quero saber o que é esse sonho. Já é o terceiro dia seguido que eu tenho esse sonho de novo. E aí, os soldados foram lá. Descobriram lá onde é que era a casa do lenhador. O lenhador agora já estava bem, né, financeiramente, tinha voltado a morar lá na casa dele. E aí os soldados foram lá e bateram na porta da casa do lenhador. Quando o lenhador abriu, ele levou um susto, né? O que esses caras estão fazendo aqui? E aí os soldados falaram: olha só, o rei teve outro sonho e ele não quer saber de outra pessoa, é tu que tem que ir lá decifrar. Naquele momento o lenhador pensou: puxa vida, agora eu tô ferrado, porque na verdade não fui eu, né, que decifrei aquele sonho, foi o pássaro, e eu ainda traí o pássaro. O que eu vou fazer agora? Aí não tinha como dizer que não, né? Porque lá dentro daquele reinado, se tu negasse um pedido do rei, tu era condenado à prisão perpétua. Então na hora ele teve um estalo, ele pegou e falou para os soldados: olha só, vou fazer o seguinte, eu preciso de pelo menos um dia aqui para meditar sobre esse sonho do rei, então deixa eu aqui um dia e amanhã eu vou lá e me apresento no reinado. Os soldados: ok, tudo bem, tem esse tempo, se é preciso esse tempo, tu tem. E aí foram embora. E aí naquele momento ele saiu em desespero: poxa, eu preciso encontrar esse pássaro, senão eu estou ferrado. Sei que eu errei com ele, mas eu vou ter que encontrar ele para poder resolver isso daí, só ele pode me salvar. E aí ele saiu lá em direção à floresta, passou um tempo procurando, daqui a pouco ele encontrou o pássaro. Chegou o pássaro para ele, ele falou: ó, pássaro, tu me desculpa, eu sei que eu errei contigo, eu fiquei com o saco de moedas todo para mim, mas ó, eu preciso que tu me ajude aí, porque senão eu estou ferrado, o rei teve outro sonho, eu não sei o que fazer, tu pode me ajudar? Aí o pássaro prontamente: tá bom, posso te ajudar, mas ó, aí aquele nosso trato, né? Eu quero a metade para mim, tu já tá me devendo meio saco de moeda. E ele: não tem problema, sabe por quê? Porque o rei agora está oferecendo 2 sacos de moeda, então eu vou ter 3 sacos de moeda e eu pago a tua parte e estamos tudo certo. Aí o pássaro: tá bom, vai lá e fala isso, tá bom. O lenhador voltou lá para o reino, né? Se apresentou lá para os soldados: pode passar aqui, ó, tá aí o cara que vai decifrar o teu sonho. E aí ele chegou para o rei já confiante nele, né? Já tinha adquirido a confiança do rei. Tô bem, meu cara, tô aqui ansioso para saber o que esse sonho significa, né? E aí o lenhador falou pro rei: olha, meu rei, é o seguinte, esse teu sonho, o tempo todo ele tem espadas, né? O tempo todo tu está sonhando com espadas. A espada é um símbolo da violência. Então isso significa que a atmosfera do reino está impregnada de violência. Então é importante o senhor ter cuidado, reforça muito a sua segurança, porque tem inimigos querendo atacar o reino. O rei naquele momento ficou muito feliz: ora, meu caro, mas tudo faz sentido, eu já andei recebendo umas ameaças aqui, mas eu não dei muita bola. Faz total sentido essa tua mensagem, muito obrigado, realmente me ajudou muito, eu vou reforçar minha segurança para que a gente não seja atacado. Toma aqui os teus 2 sacos de moeda, muito obrigado, pode ir. Nossa, saiu o lenhador, saiu mais feliz ainda, né? Se com um saco de moeda de ouro ele estava feliz, com 2 então nem se fala. Aí voltando para casa com aqueles 2 sacos de moeda de ouro, já estava bem, ele veio pelo caminho e daqui a pouco veio o pensamento, né? Mas, putz, eu tenho que dar metade para o pássaro. Ai, que pássaro danado, né? O que pensa que é? O que o pássaro quer com moeda de ouro? Eu não vou dar a moeda de ouro, coisa nenhuma, mas agora eu vou fazer diferente. Aí ele foi, pegou uma pedra, escondeu atrás dele, assim, foi indo pelo caminho, e aí para quando o pássaro chegasse perto, ele pudesse atingir o pássaro com aquela pedra. Ele foi se dirigindo ao caminho, aí daqui a pouco chegou o pássaro.
Quando o pássaro chegou próximo dele, ele pegou e atirou aquela pedra que ele tinha na mão para tentar ali matar o pássaro, e aquilo foi só o tempo do pássaro conseguir desviar da pedra e saiu voando, correndo, né? Porque ele não queria correr aquele risco. E aí o lenhador foi para casa e estava lá feliz com seus 3 sacos de moeda de ouro, né? Resolvido e tal. O tempo passou e adivinha o que aconteceu, né? Eu não preciso nem adivinhar, você já sabe o que aconteceu, não precisa nem ter escutado a história para saber. É óbvio que o rei teve outro sonho, né? O rei teve mais um sonho, e aí, óbvio que ele pediu novamente para os soldados irem lá, atrás do lenhador para decifrar o sonho. Os soldados prontamente foram lá, bateram na casa do lenhador, mesma coisa, o lenhador desesperado quando viu os soldados, e agora o que eu faço? Eu traio o pássaro não vai mais querer me ajudar. Pediu novamente um dia para os soldados, olha só, como de costume, né? Eu preciso de um dia aqui para poder decifrar esse sonho, amanhã eu vou lá no reinado para poder ver para poder decifrar o sonho do rei. Mas o lenhador já estava ali num desespero, né? O que eu vou fazer, né? Eu estou tentando ganhar um tempo aqui, mas agora eu estou ferrado, porque 2 vezes, né? Eu enganei o pássaro, né? Na última tentei até matar ele, agora ferrou de vez, ele não vai me ajudar mesmo, mas não vai mesmo. Mas se não ele, quem, né? Quem que vai poder? Eu não tenho essa capacidade de decifrar o sonho. E resolveu, vou tentar uma última chance, vamos ver, né? E aí saiu pela floresta procurando o pássaro, né? Depois de um tempo procurando, encontrou, chegou o pássaro ali para ele. Aí dessa vez ele se ajoelhou no chão, né? Fez toda uma cena, disse: meu pássaro, me perdoa, por favor, eu fui um ingrato contigo, eu realmente fui mal, né? Eu tentei te enganar, depois tentei te matar, só que o rei tá de novo com um sonho e ele quer que eu decifre esse sonho, por favor, preciso da tua ajuda, senão eu vou ser preso, né? Não tenho como negar um pedido do rei, né? Eu vou sair como um farsário, me ajuda aí. O pássaro prontamente: tá bom, mas lembra do nosso trato, né? Não, pode deixar que agora eu vou cumprir o nosso trato. Agora o rei está oferecendo 3 sacos de moeda de ouro, né? Então é exatamente o que eu estou te devendo, então me ajuda, por favor. E aí o pássaro prontamente falou para ele: olha só, o sonho do rei significa isso, pode ir lá e falar para ele que vai dar certo. Então, tá bom, ele ficou muito agradecido, muito obrigado por me ajudar mais uma vez, tu é realmente um sujeito muito generoso, eu vou pagar o que eu te devo. E aí ele foi lá em direção ao reino, chegou lá no reinado, bateu, como de costume, os soldados receberam, levaram ele em direção ao rei, e aí o rei ficou ali: rapaz, estava ansioso aqui te esperando, conta para mim aí o que é esse sonho que eu venho tendo aí, só tu pode me ajudar. E aí o lenhador falou: rei, é o seguinte, o teu sonho, esses teus últimos sonhos, frequentemente ele estava presente ovelhas, né? Então a ovelha está presente direto no teu sonho o tempo todo, e a ovelha é um símbolo de bondade, né? Então significa que agora o senhor pode ficar tranquilo, porque a atmosfera do reino está impregnada de bondade. Finalmente a paz voltou a reinar no reino e o senhor pode ficar tranquilo. O rei ficou muito feliz, mais feliz ainda do que ele tinha ficado das outras vezes, agradeceu: olha, rapaz, o senhor é muito bom mesmo, é o grande decifrador de sonho, toma aqui os teus 3 sacos de moeda, muito obrigado por ter me ajudado, agora realmente eu vou poder ficar em paz e governar aqui, né, de uma forma mais tranquila. E aí o lenhador voltou para casa com os 3 sacos de moeda, feliz novamente, como ele estava das outras vezes, só que dessa vez ele teve uma atitude diferente, né? Ao voltar para casa ele resolveu: agora eu vou pagar o que eu devo para o pássaro, eu ganhei até agora 6 sacos de moeda, 3 sacos devem ser dele, então eu vou devolver para ele. Daqui a pouco, quando ele viu, no meio do caminho chegou o pássaro, aí ele parou e agradeceu e disse: olha, meu amigo, eu sei que eu errei contigo, mas agora eu consegui dar um jeito, eu vou pagar o que eu te devo, né? Eu vou honrar minha palavra. O total que eu te devo são 3 sacos de moeda, está aqui os teus 3 sacos de moeda, então muito obrigado por ter me ajudado. E aí naquele momento o pássaro olhou para o lenhador e falou: ora, meu amigo, eu sou um pássaro, a minha natureza realmente não precisa de saco de moeda, pode ficar com o saco de moeda para ti, né? Agora eu quero que tu perceba o que aconteceu. Na primeira vez, né, que a gente conversou, a atmosfera do reino estava impregnada de traição. O que você fez? Você desviou o caminho para casa e acabou me traindo. Na segunda vez, a atmosfera do reino estava impregnada de violência.
você pegou uma pedra e tentou me matar. E agora, na terceira vez, a atmosfera do reino está impregnada de bondade. O que você fez? Você de fato se arrependeu do que você tinha feito para mim e resolveu me pagar. Eu não esperava nada diferente de você, porque a maioria das pessoas, elas são frutos do meio, elas são frutos daquilo que está acontecendo externamente. Poucos são os seres humanos que têm a liberdade de fazerem suas escolhas conforme suas naturezas, mas eles fazem aquilo que está acontecendo externamente. Eu não esperava que com você fosse diferente, mas eu não, a minha natureza é ser um pássaro, e como um pássaro eu realmente não preciso das moedas de ouro. Pode ficar para você e fica também com esse aprendizado. Naquele momento o pássaro saiu voando e o lenhador ali ficou com uma grande reflexão para a vida, assim como a gente também pode ter uma reflexão para a nossa vida, né? Diz que metáfora a gente não explica, mas eu espero que realmente fique essa mensagem, né? A gente está sendo fruto do meio, a gente está que nem um barco sem leme que vai para um lado ou para o outro, realmente agindo conforme o que está acontecendo externamente, ou a gente está tendo a liberdade de fazer as nossas escolhas conforme a nossa natureza, né? Que a gente não seja impregnado pelo que está acontecendo externamente, mas que a gente tenha realmente uma liberdade mental e emocional de escolher todo dia pelo bem. É isso que eu acredito que seja a verdadeira liberdade. Como eu disse, não sou um bom contador de história, mas espero que vocês tenham gostado e possa fazer uma grande diferença positiva na vida de todos os presentes e na vida dos que estão assistindo depois na gravação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Seu Jorge, Janaína, Beth, muito obrigado. Compartilhem a live com mais pessoas para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. E essa foi a nossa live número 47, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Teve até música hoje, né? E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente no nosso horário de costume, 6 horas da manhã, para a nossa live número 48, tá bom, pessoal? Uma ótima terça-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.